Olá a todos, meu nome é Diógenes Guedes, sou aluno do curso de Teologia Católica pelo Centro Universitário Inter. Estou gravando aqui o portfólio da fase B2 e que pediram a solicitação para que fosse apresentado também. Estamos aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Birarema, porque o tema é a formação das cidades e a religiosidade. Então, falando um pouco da história da nossa cidade, nós vamos iniciar falando esse enfoque de como a cidade surgiu e passando também pelos temas da religião. Primeiramente, nosso município de Birarema, ele começou com um pequeno povoado que foi denominado Pau d'Alho e nasceu sobretudo na margem direita do rio, que também recebe o nome de Pau d'Alho, que empresta esse nome. E como toda povoação que nasce de um rio, devido às exuberâncias e à terra fértil daquela região, e também devido à grande quantidade dessa árvore denominada pau d'alho, que é de cheiro intenso e forte, que então empresta esse nome ao povoado nascente. O povoado esse que ele surge devido às diversas necessidades da população da época, principalmente a necessidade de sepultar os seus mortos, que antes eram sepultados em povoados mais distantes, como Platina, Bela Vista, que hoje é a atual Ixaporã, e Campos Novos Paulista, e Salto Grande também. E também aos viajantes que vinham dessa época para Campos Novos e para Salto Grande, que iam para Cerqueira César, e vice-versa. Nos primórdios de 1909, então, com o início da passagem da estrada de ferro Sorocabana, o pessoal que morava nesse povoado, melhor dizendo, então resolve deixar aquele pequeno povoado e migrar para um novo povoado que fica mais próximo da linha férrea, e assim constitui-se um segundo povoado. E esse segundo povoado ele empresta também o nome daquele primeiro povoado, que surgiu então nas margens do rio Pau d'Alho, e aí passa para cá, na linha férrea, e assim formando esse novo povoado. Em 1913, então, tem toda essa transferência, e do povoado antigo o que sobra são ruínas e sinais dos primeiros antepassados, dos pioneiros. Ainda naquele local resta resquícios de um cemitério antigo e os resquícios também de uma capela de madeira da época. E com a passagem da estrada de ferro, sobretudo com a lei estadual número 1883, de 11 de dezembro de 1922, cria-se esse município de Pau d'Alho, que é a atual Ibirarema, instalado em 3 de maio de 1923, no município e comarca de Salto Grande. E só se torna mesmo município de Ibirarema com a sua divisão territorial, administrativa e judiciária pelo decreto 14.334 de 30 de novembro de 1944, que se instala no dia 1º de janeiro de 1945, vigente de 1945 a 1948, incorporado então à comarca de Palmital. E assim fica desfalcado, digamos assim,
os municípios de Campos Novos, Salto Grande e Echaporã, né, com essa nova distribuição que foi feita. E a parte religiosa, então, em 1913, na Água do Paudalho, município de Campos Novos Paulista, então, como eu disse, né, desse povoado sobram apenas um resquício e ruína de um cemitério e da capelinha de madeira, primeira capelinha. E aí então em 1913 também, na estrada Sorocabana, quando aquele primeiro povoado migra para esse novo povoado, para esse segundo, surge o patrimônio de Paudalho, né? Há-se a construção de uma nova capela de madeira por volta de 1916. E nessa época, Paudalho, ele pertencia então à diocese de Botucatu e tinha como bispo Dom Duarte da Costa. E foi assim celebrada as missas uma vez por mês. E por volta de 1925 a 1928, o padre de la Torre constrói, então ele forma uma comissão que vai construir a nova matriz, com o lançamento da pedra fundamental pelo bispo de Botucatu. Mas só em 1929, com a criação da diocese de Assis, o distrito passa a pertencer a Assis. E no dia 18 de 6 de 1935, com o terreno doado aqui para a nova matriz pelo senhor Francisco Duarte e sua esposa, que tinha uma área de 60 por 60 metros, e essa área foi doada à mitra diocesana para a construção da nova matriz. E dessa nova matriz, então, a padroeira Nossa Senhora de Lourdes. E dessa nova matriz só resta a torre, pois ela foi reconstruída, reformada e ampliada pelo padre Pio Matusalém. A igreja, sobretudo, muito bonita na época, foi uma réplica da igreja de Nossa Senhora de Lourdes da França. Nossa Senhora de Lourdes, devido à devoção popular e também feita a entronização da imagem de São Sebastião, devido ao santo padroeiro também daquela capelinha lá do início pelos colonizadores, não é? Então, essa paróquia, quando ela é construída primeiro, ela faz parte de Salto Grande. Então ela pertence a essa capela à paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. E só com o decreto do bispo Dom Antônio José dos Santos, de 30 de outubro de 1955, houve o seu desmembramento. No ano de 1939, Ibirarema então recebe a visita de Dom Antônio José dos Santos, que solicita a construção da casa paroquial. Antes então não tinha casa paroquial, os padres eles não moravam sozinhos, eles vinham celebrar e ficavam nas casas dos fiéis. Em 1958 foi inaugurada então a nossa casa paroquial, construída pelo padre Adolfo Emerick. E ele então passa, a partir desse momento, a utilizar a casa paroquial. Em 1970, o padre Pio Matusalém inicia uma grande reforma na paróquia. Ele desmancha então toda a paróquia e dessa reforma só restam a torre e a fachada da igreja antiga. E houve assim, com essa reforma, certo conflito e confusão da comunidade. Alguma resistência também, porque devido a esse apego à parte histórica, à parte de construção, a parte em que os primeiros pioneiros, né, quando vieram, ajudaram a fazer, a erguer a igreja. E só tem essa reinauguração da nova matriz dia 10 de outubro de 1991. E com a demolição também da igreja,
a reconstrução da nova casa paroquial. Casa esta que teve um projeto vanguardista para a época. Foi pesquisado na região inteira, né, nas casas paroquiais, as que melhor atendiam ao padrão aqui da paróquia. E só dia 30 de dezembro de 1998 foi criada então a nova diocese, a Diocese de Ourinhos, pelo Papa João Paulo II, e teve como bispo, primeiro bispo, Dom Salvador Paruso, que está à frente da diocese até os dias atuais. E dessa nova diocese foram desmembrados territórios da Diocese de Assis e de Itapeva, para integrar assim um grupo de dioceses que formam a Arquidiocese de Botucatu, que nós estamos também integrados. E em agosto de 2015, então, inicia-se uma nova reforma da Igreja Matriz, agora com o Padre Messias, com a aprovação do CPP. Essa reforma, então, ela gera também, como sempre, toda vez que vai ter uma reforma, grande comoção, grande confusão e até mesmo uma certa discórdia. Por quê? Porque foi uma reforma mais geral, né? Foi como a paróquia praticamente está hoje, digamos assim, né? Com algumas alterações também. Foi, sobretudo, retirado alguns azulejos portugueses que comporiam a via sacra da época, que compunham a via sacra da época. Então, eles foram retirados e retirados também da parede da igreja. E isso daí o pessoal tinha um certo apreço devido à questão histórica, à questão cultural, devido à questão também dos primeiros colonizadores, não é? Do pessoal assim mais antigo da paróquia, digamos assim, não é? E dia 27 de dezembro de 2016, reunido então com a equipe litúrgica, vai ser apresentado um novo e atual pároco, que é o Padre Rafael Figueiredo, que assumiria e continuaria a missão na nossa paróquia. Dia 9 de janeiro de 2017, ocorre então a acolhida oficial do novo pároco aos membros do CPP e alguns membros da comunidade. Contudo, a chegada do novo pároco só em 27 de janeiro de 2017, que hoje é o Padre Rafael, o nosso padre, nosso pastor, que conduz aqui a paróquia e as atividades pastorais e paroquiais da cidade. A nossa paróquia hoje, ela conta com 7 setores, 27 pequenas comunidades. Algumas vocações também, graças a Deus, surgidas aqui na nossa paróquia, vocações sacerdotais e religiosas, bem como várias pastorais e movimentos eclesiais. Também há várias capelas rurais que são atendidas aqui pela nossa paróquia e pela Igreja Matriz. Então nós podemos ver a beleza que nós temos hoje, não é? De paróquia, de comunidade, sobretudo, não é? Porque a igreja, mais do que um templo, somos nós, os fiéis, aqueles que participam, mas o templo físico também está muito bonito, não é? Com a reforma, a pia batismal, com as áreas externas feitas, a qual faltavam, né, desde o início, com a colocação da porta, a colocação, né, do ícone de Nossa Senhora Aparecida, a Capela do Santíssimo, né, temos tantas coisas bonitas. E sempre a religiosidade do povo se envolve com a história. Não tem como você falar da história sem você falar da questão religiosa, né? Porque nosso povo, graças a Deus, é um povo de fé, é um povo de esperança, é um povo que coloca Deus em sua vida, em suas atividades e em suas coisas. Quero agradecer então a todos, não é? E que possam assim fazer o seu comentário aqui na nossa publicação, eu agradeço. Obrigado.